Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que quer mostrar para você o casamento perfeito que existe entre a boa ciência e a boa fé. Programa que quer discutir com você os mais recentes achados científicos que comprovam, confirmam, dão evidências claras de que tudo foi feito pelo poder da palavra de um grande Deus. E tudo foi feito pronto. E para discutir esses assuntos incríveis, que você gosta, tem gostado, tem acompanhado nos programas anteriores, temos trazido aqui especialistas das mais diferentes áreas. Cientistas, teólogos, filósofos, e gente para lá de especial. E hoje não será diferente. Temos aqui um convidado para lá de especial. E o assunto também é extremamente interessante. Vamos falar sobre dinossauros, tecidos mole. Vamos falar sobre a extinção e como é que chama isso mesmo, quando você recupera de extinto? Desextinção. Desextinção! Olha, até é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, desextinção de animais. E para esse papo super legal, nós temos aqui o Wellington Augusto Gomes. E a gente vai chamar ele de Augusto, que é mais conhecido. Olha, o Wellington é nada mais, nada menos do que biólogo. Então, se vamos falar de vida, se vamos falar de extinção e desextinção de vida, nada melhor do que um biólogo. E nada melhor do que um biólogo que também se especializou em paleontologia, um paleontólogo, em bioética. E, olha, os assuntos são extremamente interessantes, você não pode perder. Senta aí na sua cadeira, segura firme, que nós vamos passear por várias áreas de extrema importância, extremamente interessantes, junto com o Augusto. E como a gente sempre começa nesse programa, vamos iniciar com a sessão, né, Augusto? Augusto por Augusto. Bom, em primeiro lugar, Augusto, privilégio imenso de ter você aqui, discutindo esse assunto fantástico. E queria saber também da sua impressão do programa, não sei se você já tem assistido, e de participar com a gente aqui. O que você está achando? Primeiramente, olá a todos. Olá, Marcos. É um prazer imenso para mim estar aqui participando desse programa que eu já tinha acompanhado alguns episódios e realmente espero que na discussão que a gente vai ter hoje, os assuntos que a gente vai tratar aqui, possa cada vez mais despertar nos nossos espectadores o desejo, né, de conhecer mais e mais dessa ciência e do Deus que fez essa ciência. Muito bem, gente. Olha, como eu já adiantei, nós vamos falar sobre o registro fóssil, vamos falar sobre dinossauros, mamíferos, vamos falar sobre as evidências que encontramos nas rochas, no Museu da Vida, não é assim, Augusto? Se há um lugar específico, importante para a gente bisbilhotar e encontrar evidências sobre a vida na Terra, eu acho que no museu é o melhor de todos, né? O Museu da Vida, o registro fóssil. Vamos falar sobre esses achados de tecido mole, a idade da vida na Terra. Será que a vida existe nesse planeta há milhões e milhões de anos atrás, bilhões, inclusive, como dizem? Ou será que a vida na Terra é jovem? Não é assim, Augusto? Vamos discutir esses assuntos. Mas vamos começar com a sessão Augusto pelo Augusto. Augusto, conta um pouco da sua vida. Você é cristão, você não é cristão? Você nasceu na igreja como eu, né? Na maternidade dentro da igreja? Eu sou cristão, nasci na igreja. Tive meus momentos onde fiquei algumas dúvidas, porque eu costumo dizer que mesmo que você nasça na igreja, não quer dizer que você nasce convertido. Eu tive meus momentos de conversão e principalmente nos meus períodos da graduação, onde em algum momento, pelo menos ali no início da graduação, eu até flertei com o evolucionismo. E aí, estudando o próprio evolucionismo, o naturalismo, é onde eu conheci, então, uma série de brechas que existia nesse modelo explicativo
E acabei, então, conhecendo, né, como diz você, essa garotada beleza, né, esses malucos beleza do criacionismo, do design inteligente. E aí, hoje, é um modelo ao qual eu faço parte. Então, fui resgatado aí na minha faculdade. E você é formado em biologia, ciências biológicas. Conta um pouco essa sua experiência na universidade, como é que foi. Pasteur disse isso, né, Augusto, um pouco de ciências te afasta de Deus. Muita ciência te aproxima. Foi isso que aconteceu com você? Foi justamente, né? Porque no início ali eu estava nas camadas superficiais, quando a gente olha só a pontinha do iceberg, né? Mas quando a gente vai para o mais profundo e a gente começa a entender de fato, né, conceitos científicos, metodológicos e muita coisa que está lá nos livros, aquilo lá é só uma fantasia, né? Porque a realidade às vezes é outra. A gente acaba então entrando em evidência com o criacionismo, que tem um modelo explicativo muito melhor do que o do evolucionismo. Mas, o Augusto, eu escuto muito isso por aí, né? Inclusive nas nossas igrejas. Uma vez estava sentado, já contei essa história aqui, vou contar de novo, né? Porque nós temos um biólogo. Eu estava sentado e alguém disse o seguinte: olha, a gente tem que aceitar a evolução, porque 99% dos biólogos aceitam a evolução. Todos os biólogos são evolucionistas darwinistas. Você é biólogo, né, Augusto? Você concorda com essa ideia de que 99% dos biólogos são evolucionistas darwinistas e não há biólogo decente ou coerente que não aceite Darwin? Os biólogos, né, a biologia, o fundamento dela é naturalista, né? Então a gente tem aí uma formação grande realmente de biólogos que vão para essa linha de pensamento, mas muitos deles nem sabem as bases filosóficas dessa ideia ou entram a fundo realmente nesse tipo de pesquisa e acabam sendo doutrinados mesmo, infelizmente. Mas a gente tem muito biólogo que não aceita Darwin, né? Na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, o Augusto é um deles, né? Mas a gente já trouxe outros aqui. Nós temos a maioria dos nossos membros, não sei se você sabe, viu, Augusto? A maioria de biólogos. Olha só, ou bioquímicos, né? Químicos, acho que é o segundo lugar dos químicos. Então, há muita dúvida também entre os biólogos. E muito biólogo é evolucionista, porque é o que a gente já falou no início, né, Augusto? Um pouco de ciência, ele não foi a fundo. Quando a gente vai a fundo, né, muita ciência a gente percebe sinais claros de que um grande Deus fez todas as coisas. Mas fala aí, e a sua especialização em paleontologia? Por que você começou a estudar isso? Eu sou especialista, né, em bioética animal, mas a gente faz pesquisa, então, na área de paleontologia molecular, que é justamente o que a gente vem tratar aqui hoje. E ao estudar os fósseis é tão interessante porque, como você mencionou, é como se a gente estivesse observando ali o próprio animal e olhando para o passado do planeta. São relíquias, máquinas do tempo que ficaram preservadas nas rochas e que a gente consegue ter ali uma ideia de como era o nosso planeta no passado e principalmente como era aquele animal. O seu comportamento, a sua biologia, a bioquímica, a parte ecológica daquele período. Então é realmente interessante o estudo da paleontologia. Então, hoje eu tenho atuado mais na área de paleontologia molecular, que é a área de recuperação de materiais biológicos em fósseis. E aí que lança a pergunta, né? Será que isso é uma regra ou é uma exceção? Até porque quando a gente pensa em fósseis, Marcos, nós temos que entender como que eles se formam. Você trouxe uma apresentação aqui, eu trouxe aí, né, algumas imagens, né, bem interessantes. Então você pode perceber ali que no início você tem a morte do organismo, ele vai ser ali soterrado, encoberto, né, por lama, por sedimentos. E esse soterramento, então, vai provocar o que a gente conhece como mineralização. Então, logo que ele já é soterrado, ele vai ser mineralizado, que basicamente é assim: os sedimentos que ficam nesse lodo que encobriu esse animal, eles vão substituir as partes internas desse ser vivo. Geralmente, a gente espera encontrar que tipo de material nesse tipo de fóssil? Mineral, inorgânico. Inorgânico. Nesse caso, a gente sempre espera encontrar ali tecidos mineralizados, que basicamente são ali ossos, conchas, dentes, né? Então, você vai no museu, a palavra fóssil, para qualquer um aqui, a ideia que associa é concha, carapaça, esqueleto. Mas, curiosamente,
nós também temos tecidos que costumeiramente, tradicionalmente, pensava-se que eles não se mineralizavam. E aí a gente tem muitos exemplos. Nós temos tecido epitelial, conjuntivo, melaninas, proteínas de diversos tipos, lipídios já foram encontrados e até mesmo DNA. Isso é impressionante mesmo. Então, a área da paleontologia molecular é essa área onde vai buscar caracterizar, recuperar e analisar se dá para encontrar esse tipo de material, então, que tradicionalmente e de acordo com a sabedoria convencional não deveria estar mineralizado, mas que a gente pode encontrar, então, no registro fóssil. Mas o registro fóssil, segundo o naturalismo, a evolução e tudo mais, é um registro que foi sendo construído lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos. Devia estar tudo mineralizado, né? Principalmente cálcio, né? e outros materiais inorgânicos. Como é que pode ser, Augusto? Conta pra gente aí, encontrar tecido mole, material orgânico em alguma coisa que presumimos ser de milhões e milhões de anos. Isso faz sentido? Bom, como eu mostrei ali, então existe essa diferença entre materiais não mineralizados e mineralizados, e até é possível encontrar em algumas regiões do nosso planeta, que são chamados então de Conservat Lagerstättens, uma preservação que, olha o nome, né, já indica o que significa, excepcional. Tanto é que essa palavra ela representa aí algumas fossilizações que acontecem justamente de partes moles de organismo. Por exemplo, olha essa aí, ó, lá no Canadá. Então você tem uma preservação excepcional de amostras de animais aí da época do Cambriano, datados com cerca de 500 milhões de anos atrás, e que conservou. Mas o que tem que ficar claro aqui é que eles foram mineralizados. Nós temos exemplos na Austrália também, tem preservação excepcional aqui no Ceará, né, na Bacia do Araripe, ali, Formação Santana. Mas todo esse material, você tem, então, a mineralização das partes moles. Olha só esses peixes aí, como você consegue perceber detalhes da escama, né? Detalhes do corpo dele inteiramente preservado. Mas será que é possível não haver mineralização desses tecidos, desse grupo de biomateriais? Pode acontecer. É o caso da criopreservação. Os mamutes, não é? Os mamutes lá congelados, né? Quando foram extinguidos, alguns foram congelados devido à idade do gelo. E aí você encontra aí uma preservação excepcional também de material aí, original da espécie sem haver mineralização. Também é possível no âmbar. Acredito que vocês tenham conversado aí sobre dinossauros, se era possível o Jurassic Park, o pessoal que assistiu o Jurassic Park vai lembrar aí do âmbar, né? Também uma preservação excepcional. Olha que detalhes incríveis, né? Dessa espécie aqui de mosca que ficou preservada. Parece a mosca moderna, né? Parece não há nada de diferente, né? E também preservação em piche. Nós temos uma área ali dos Estados Unidos, na Califórnia, onde você tem lagoas de piche que se formaram e muitas espécies acabaram ficando preservadas ali. Também dá para encontrar material não mineralizado. E também preservação em cavernas, até porque a caverna ela é um ambiente já diferente. Vamos pensar, no ambiente exposto, né, vai estar ali raios cósmicos, radiação solar, umidade, diferenças de temperatura. Na caverna já é um ambiente propício aí para esse tipo de conservação. Mas não é justamente isso que a comunidade paleontológica, ou melhor, errei, foi mal, vamos voltar lá. Mas, na verdade, a comunidade paleontológica, ela esperava encontrar esse tipo de material apenas nesses ambientes favoráveis. E a gente tem poucos ambientes favoráveis a esse tipo de preservação. Mas, curiosamente, olhando aí para essa tabela, que você pode ver que tem vários tipos de ambientes de deposição não favoráveis, que é onde você vai ter, então, maior exposição à radiação solar, maior exposição à umidade, diferenças de temperatura, são encontrados materiais, biomateriais, não mineralizados, ou seja, materiais originais como melaninas, DNA, proteínas dos mais diversos tipos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, amostras de sangue, vasos sanguíneos, pequenas vênulas que existem no corpo desses organismos e que já foram encontrados. Mas olha, Augusto, não sei se 2004, 2005, mas antes dessa data, alguns trabalhos já tinham sido publicados e já estavam sendo relatados
alguns tecidos, o encontro, né, a surpresa geral, ampla e restrita de encontrarmos tecidos mole em algumas espécies. Mas esse trabalho é emblemático, não é? Conta um pouco desse trabalho, o que aconteceu e como que ele chocou a comunidade científica e os paleontólogos ao redor do mundo. Justamente, relatos de achados de tecidos moles, eu prefiro utilizar o termo biomateriais, até porque tecido, quando a gente vai ver lá na introdução à histologia, o que é um tecido? É um conjunto de células que têm funções semelhantes, e aí elas operam, vão fazer parte lá de um sistema, de um órgão, né? Então isso é um tecido. Eu prefiro mais utilizar o termo biomateriais, não mineralizados, por quê? Porque aí a gente já consegue incluir essas biomoléculas que também são encontradas. Então o que acontece? Na década de 90, logo no início, essa pesquisadora, chamada Mary Schweitzer, era apenas uma voluntária no Museu das Montanhas Rochosas, em Montana, Estados Unidos. E aí ela tinha um fascínio, que eu acho que é um fascínio de muita gente, que é por Tiranossauro Rex, né? O dinossauro queridão aí. O T-Rex é o queridão aí da galera, né? E ela também tinha esse fascínio. E ela estudava muito, né, amostras fósseis aí de Tiranossauros Rex. Já no início da década de 90, ela estava ali com um osso de um T-Rex, e ela começou a notar, observando no microscópio, que dentro desse osso, as observações ópticas que ela fazia apresentavam ali estruturas que eram muito parecidas com, por exemplo, estruturas de um vaso sanguíneo. Era isso que ela já começou a encontrar. Então, esse estudo da Mary Schweitzer, ele já começou aí. Ela começou a fazer algumas publicações, só que, no ano de 2005, eis que ela faz uma publicação numa revista de renome científico, e essa revista permitiu, então, que o estudo dela ficasse popular, de modo assim, global, tanto é que causou rumores, né, nas estruturas lá do meio científico. E a Mary Schweitzer, então, ela faz a descoberta, porque ela recebeu um novo osso agora, um osso de fêmur, que, curiosamente, durante o transporte, eles acabaram cortando ao meio para poder transportar e caber na caixa, como era uma amostra muito grande. Na hora de transportar, eles cortaram esse osso pela metade, e aí veio alguns fragmentos para ela, e ela observou, então, ao microscópio, fez uma visualização em microscopia eletrônica de varredura, e notou que aquelas amostras que ali estavam presentes eram amostras de osteócitos, que são células de ossos, e também presença ali de vasos sanguíneos. Isso causou um alarde tremendo. E como você comentou, porque essa descoberta foi popular, mas já tínhamos descobertas antes, só que elas ainda não eram em revistas de renome, ou mesmo tinham algumas acusações aí de contaminação bacteriana nessas amostras. Foi incrível, não foi, Augusto? Porque tecido mole em um osso de dinossauro que teria pelo menos 60 milhões de anos. Eu lembro que eu li uma reportagem da Mary Schweitzer, como é que fala mesmo o nome? Mary Schweitzer. Schweitzer. E a Mary Schweitzer disse o seguinte: olha, gente, a gente nunca procurou tecido mole em osso de dinossauro, porque a gente sabe que tecido mole não dura mais que 200, 300 anos no meio ambiente. Foi isso que ela falou. Mas parece que ela mudou de ideia, não foi? Augusto, conta um pouco para nós. O que ela realmente encontrou e por que isso show? Porque no início, os paleontólogos não acreditaram nessa história? Bom, existe uma corrente na comunidade paleontológica que nega esse tipo de achado. Só que, o que acontece, né? A maior acusação que existe em torno desse tipo de trabalho tem sido duas. Na verdade, são duas acusações. A primeira é de que poderia ter acontecido uma contaminação bacteriana desse material. Por quê? Porque as bactérias, a esteira, geralmente esse material ele é encontrado então embaixo d'água, né? Ele foi soterrado e tem água ali, então tem muita umidade. E esse material, então, as esteiras microbianas poderiam fazer um tipo de mimetização, que é copiar realmente a amostra mineral ali na parte externa. Só que, curiosamente, esse tipo de material, a gente consegue perceber, estruturas internas, né, originais ali, você consegue perceber núcleo, consegue notar a presença de moléculas, e a esteira microbiana não conseguiria fazer isso, até porque a esteira microbiana ela só faria, então, uma mimetização ao redor.
E outra questão que também tem sido levantada é que essas amostras não seriam de fato originais, mas que, como eu falei para vocês, elas teriam sido, então, mineralizadas também. Só que não, essas amostras de fato não foram mineralizadas, até porque a Schweitzer, ela fez todo um procedimento técnico, metodológico, fez aí visualizações, então fez visualizações ópticas, então utilizou vários tipos de microscopia para observar esse material, fez ciclos de hidratação, desidratação, que é importante no estudo. Tem espectros de massa, né? Espectrometria de massa, você né? já viu os espectros. Fizeram o proteoma do dinossauro, sequenciamento das proteínas e tudo mais. Então, não tem como negar de que essa amostra seja original, não tem como negar. Até porque também foi a questão da acusação lá da contaminação bacteriana, foi feito também estudo com anticorpos, Marcos. Aqui, né, não tem como negar. Olha só, eu vou passar rapidamente, mas olha só essa última imagem aqui. Se houvesse contaminação bacteriana, a iluminação aqui, que vocês estão vendo que está detalhes fluorescentes, né? A iluminação aqui deveria ter acontecido também. Por quê? Porque ali foi utilizado, então, anticorpos de peptidoglicano, que é um tipo de material que a gente só encontra na parede de bactérias. Curiosamente, não tem qualquer tipo de iluminação aí de anticorpos desse grupo. Então, não houve contaminação da amostra. Então, são várias evidências ópticas, biológicas e evidências químicas que, de fato, essas amostras são originais e não passaram pela mineralização. Gente, vamos fazer um resumo para ver se vocês estão entendendo bem, eu também. Olha, em 2004, 2005, não é? Uma paleontóloga vai lá e pega uma amostra e detecta em um osso de dinossauro, supostamente de pelo menos 60 milhões de anos, material orgânico, biomoléculas intactas. E a comunidade científica duvida, fala, não, é impossível mesmo. Isso foi contaminação. Mas vários experimentos posteriores comprovaram que realmente isso foi um achado científico totalmente confiável, reproduzido pela metodologia científica. Gente, tem tecido mole em osso de dinossauro. E foi só ela que achou? Mais alguém achou? O que você acha? O que você pode dizer sobre isso, Augusto? Só a Mary Schweitzer que fez isso ou não? Não. Na verdade, a gente já tem aí diversos achados de tecidos não mineralizados. E o início dessas descobertas, então, parte aí da década de 50 já. Década de 50, década de 60, aqui, né? E foram os primeiros achados que houveram já de tecidos moles. Vamos destacar aí a presença de colágeno, vasos sanguíneos, DNA já era encontrado nessa época. E depois da Mary Schweitzer, isso só aumentou ainda. Gente, DNA é uma molécula extremamente lábil, não é? Ela deveria ter sido hidrolisada. Ela é estável, mais estável que o RNA, fica no núcleo. Mas quantos anos assim, olha, os métodos de datação, todos eles partem de pressupostos que a gente não consegue comprovar experimentalmente, porque dependeria de alguma coisa que aconteceu no passado. Agora, a datação com tecido mole, ou com biomateriais, com biomoléculas, a gente pode ir no laboratório testar. Quanto tempo, mais ou menos, um DNA sobrevive no meio ambiente? Você que trabalha nessa área, Augusto, o que você acha? Bem colocado por ti, né? São estimativas, a gente tem que lembrar disso, até porque não tem como a gente fazer uma estimativa de milhões de anos, que a gente teria que ter uma vida de milhões de anos para conseguir fazer uma análise aí, metodológica e conseguisse, de fato, ter uma 100% de verificação. Mas já foram feitas algumas estimativas, principalmente de estudos com decaimentos de moléculas, e o DNA, nas melhores das hipóteses, ou vamos supor lá, num caso de preservação em gelo, ou mesmo em caverna, ele não duraria mais que 100 mil anos de idade. Tem um outro pesquisador muito famoso também nessa controvérsia, o Mark Armitage, acho que é esse o nome dele, né? Eu vi uma palestra que ele deu, ele falou assim, cara, DNA mais que 1000 anos, 1000 anos. Por isso que eu digo, né? Na melhor das hipóteses, mas ele disse assim, sendo a realista, estimativa mostra aí 100 mil anos. Chutando balde, 100 mil. E ele fala assim, na realidade, 1000 anos, gente, 1000 anos. E a gente encontrou DNA intacto. As proteínas que foram encontradas, Augusto,
que acontece? Tem alguns aminoácidos nessas proteínas que a gente sabe que são os primeiros a serem degradados. A proteína está intacta ainda, mas eles são os primeiros. Se for analisar esses aminoácidos, eles estão intactos, sem degradação, mostrando que é muito, muito, muito jovem. Gente, tecido jovem, biomoléculas, DNA e tudo mais foram encontrados. Agora, fala um pouco do Mark Armitage. Que tem toda uma história em relação a ele foi perseguido pelos seus achados. Você conhece um pouco da história dele? Conta para os nossos telespectadores. Então, Mark Armitage, ele junto aí com a Mary Schweitzer, né, também fez vários achados de tecidos moles, biomateriais não mineralizados. E teve um estudo que ele publica em 2013, onde ele encontrou, né, dentro de um chifre de Triceratops, a presença, então, de material aí original. Nesse caso, então, foi encontrado um tecido fibrilar, com presença ali de colágenos, osteócitos, que são células ósseas, e também com estruturas semelhantes a hemácias, Marcos. E é uma coisa surpreendente, né, o que ele acabou descobrindo. Inclusive, esse tecido que ele visualizou ali no seu laboratório, ele apresentava 3 coisas que a gente diz que são provas realmente que aquela amostra era original. Elasticidade, então apresentava elasticidade ainda. Era um tecido com flexibilidade e ainda tinha ductibilidade, ou seja, era uma amostra original. Infelizmente, o Dr. Armitage, após essa publicação, a universidade a qual ele trabalhava não gostou e acabou demitindo ele no ano seguinte, por estar, né, fazendo a boa pesquisa, a boa ciência. Então, às vezes, por você fazer a boa ciência, acaba dando ruim. Augusto, você disse infelizmente, mas eu vou corrigi-lo. Eu acho que foi felizmente, gente. Sabe por quê? Porque agora ele foi contratado, ele tem um instituto que estuda esses achados. Especificamente, ele está se dedicando a sua vida e publicando artigos, né? Aí, mas a Mary Schweitzer, acho que falei o nome dela certo agora, né? Esses nomes alemães, né, são complicados. Schweitzer. Ela depois fez o seguinte, a Mary, na realidade, ela acredita em milhões e milhões de anos. Ela é evolucionista teísta ou criacionista evolucionária, e ela não se rendeu à realidade dos fatos, é isso que já comentamos aqui. Ela disse, não, olha, então eu vou ter que rever a minha posição de que 200, 300 anos essas biomoléculas já estariam degradadas. Foram milhões e milhões de anos mesmo. E ela disse o seguinte, olha, reações de Fenton preservaram essas proteínas. Não sei se você já viu esse artigo, né? Bom, reação de Fenton, gente, é radical livre, já devia ter destruído e tudo mais. A proteína, tudo bem, mas DNA, Augusto, DNA, você acha que preserva por reação de Fenton? Você conhece essa história desse artigo da reação de Fenton? Sim, né? Hoje existem vários mecanismos propostos para tentar explicar como que esses biomateriais se preservariam, até mesmo presença de DNA. E um dos mais aceitos, né, nesse caso, seria a preservação utilizando ferro. Então, o mineral ferro seria aí um mecanismo de preservação. Isso foi proposto pela Schweitzer no ano de 2014, num estudo dela. Ela até tentou fazer uma reprodução disso, então ela pegou amostras de avestruz, ossos de avestruz, e ela conseguiu uma conservação de proteínas por 2 anos. Não foi muito longo, né? 2 anos para 60 milhões. Para 60 milhões, que uma diferença aí grande, né? Você ter R$2.000 e 60 milhões na conta é bastante diferente. Mas essa seria o principal modelo hoje. Existe um modelo, como já mencionei, da preservação por esteira microbiana, ou mesmo contaminação moderna dessas amostras, só que nenhum desses modelos foi testado experimentalmente. Então, não tem ainda um modelo, um mecanismo que possa afirmar o que faz com que essas moléculas se preservem por tanto tempo. O Fazal Hanna escreveu um livro também sobre isso, mas o Mark Armitage tem um artigo, né, que ele destrói todos os argumentos da Mary Schweitzer e também do Fazal Hanna, né? Eu traduzi esse artigo, viu, Augusto, e coloquei no meu site, www.marcoseberlin.com, procura lá, você vai ver ele traduzido. A situação está ficando cada vez mais complicada para os que creem nos milhões e milhões de anos, não está? Mostra mais algumas evidências aí. É só em dinossauro que encontraram tecido mole, Augusto?
Evelyn, seria tão fácil se aquele artigo fosse isolado, se aquela descoberta fosse isolada, Uma única, né? uma única, mas os dados não têm mostrado isso. Algumas pesquisas onde são feitas buscas, né, por levantamento de frequência, de ocorrência desses achados, já são feitas desde 2015. Por exemplo, em 2015, então, que foi o início desse tipo de publicação, só fazendo com dinossauros. Levantou aí, com 8 achados, 6 apresentavam biomateriais originais. No ano de 2019, tem um dos trabalhos mais fantásticos, eu acho que é bacana, se você quiser ler depois, do Thomas e Taylor, onde ele encontrou aí 88 achados de tecidos moles de táxons diversos. Então tinha lá achado de peixes, tinha achado de aves, dinossauros, invertebrados marinhos, seres assim, biomoléculas com estruturas tão delicadas de conservação, e esse já foi encontrado 88. Tem pesquisa brasileira também, fazendo levantamento de frequência de achados. Alves e Machado. Tem. No ano de 2019, em mais de 50 achados de tecidos moles, a frequência de ocorrência só com dinossauros. Fazendo um levantamento aí só de pterossauros, foram 3 achados. Inclusive, eu vou destacar aqui o achado que foi feito na região aí do Ceará, lá na formação Crato, né, Bacia do Araripe, onde foi encontrado melanina na crista de um pterossauro. Pterossauros não eram dinossauros, né? Pterossauros eram répteis alados que viveram na mesma época que eles. E foi encontrado, então, presença de pigmentos de melanina. Isso tem auxiliado uma área muito importante na paleontologia, que é a paleontologia artística, a famosa paleoarte. Porque quando a gente olha o Jurassic Park, né, eles têm lá uma coloração, mas aquela cor lá, será que era real? Hoje, a paleontologia molecular está nos ajudando a entender como era a coloração desses bichos, dessas criaturas. Então, olha que coisa bacana, né? Mas melanina, milhões e milhões de anos? Faz sentido? Não, né? Nesse caso aí, uma preservação, olhando pelo lado das estimativas, não duraria aí milhões de anos, no máximo aí, algumas milhares de anos. Milhares, não milhões, certo? Não, milhares, não milhões, né? Outro achado aí também, outro levantamento com frequência, né? 12 achados de aves. E nesse aqui, no caso, eu fui o autor principal dessa pesquisa, onde eu fiz apenas com mamíferos de um período ali que a gente tradicionalmente chama de período do gelo, né? Onde a gente teve lá os animais como mamutes, tigres dentes de sabres, e a gente, olha só, descoberto em mais de 40 achados, desde 1965 esses achados já vêm acontecendo. Alguém outro dia me disse, Augusto, vamos ver se você acha que isso é realmente verdade, que hoje a gente já pode até extrapolar que se você for no registro fóssil, em todas as camadas sedimentares, em todas essas eras, né, que se acreditam ser milhões e milhões de anos, você vai encontrar tecido mole em praticamente todos aqueles ossinhos, você concorda? Olha, eu tendo a concordar, até porque já são encontrados em diferentes tipos de depósitos, né? Então, são encontrados em depósitos sedimentares, de continente, transicionais, ali regiões mais próximas ao mar, dentro do oceano já foi encontrado também partes moles. Então, todo tipo de ambiente está sendo encontrado e com idades diversas. Só para você ter ideia, Marcos, o tecido mais antigo que já foi encontrado, o biomaterial mais antigo, foi preservado em micro-organismos datados com 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos? Gente, não, é fé demais. É fé demais para esse tipo de fé eu não tenho. Não sei se você tem também, acho que não, né? 1 bilhão de anos, biomoléculas, material orgânico sendo preservado. Eu sou químico, né? Bioquímico, você é biólogo, a gente sabe disso, né, gente? Não faz o menor sentido. Outro dia eu estava dando uma palestra, eu falei assim, olha, gente, encontraram alguma coisa com 0,5 bilhão de anos, 500 milhões de anos, mas agora já está em 1 bilhão, é isso? 1 bilhão. Então, o mais antigo que se tem achado aí seriam biomateriais não mineralizados em amostra já de 1 bilhão de anos. Mas a gente tem amostras diversas, datadas com 500 milhões de anos, datadas com 300, 400 mil, 700 mil anos. Então, assim, em várias partes da coluna geológica ali, com datações diversas, são encontrados já biomateriais não mineralizados. Augusto, eu ando pelo país, né, dou palestras e tudo mais, Adalto, né?
E o pessoal fala assim, o Marcos é um herege, né? Um outsider da ciência. Olha só, ele acredita que a vida nesse planeta é jovem, como você também acredita. Então, somos dois hereges aqui. E fala assim, olha, porque, pô, 60 mil, o registro fóssil é milhões e milhões de anos, não é? A gente evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Espera aí, a ciência é verdadeira, os biólogos todos aceitam a evolução, os milhões e milhões de anos. Deus escolheu um casal lá, né, naquela evolução, soprou o espírito e tudo mais. E a gente está vendo que isso não faz o menor sentido, né? Tecido mole, biomoléculas, DNA, gente, DNA, 1 bilhão de anos. Tem alguma coisa errada que não está certa nessa datação, tá certo, o Augusto? Agora, se não foi ao longo de bilhões de anos, não foi ao longo de milhões de anos, como é que você acha que tudo isso foi formado? Realmente, quando a gente faz uma análise, né, de estimativas dentro da questão do decaimento dessas moléculas, elas não se preservariam por tanto tempo assim, né? Nem se preservariam por centenas de milhares de anos, que dirá por milhões de anos, né? E aí a gente percebe, né, como são feitos alguns estudos, como esses daqui, né, fragmentos completos de medula óssea, datados com 10 milhões de anos, numa espécie de rã, quitinas, que são estruturas extremamente delicadas, você que é da química sabe disso, Sim. né? Ali na Colômbia Britânica, né, datados com 550 milhões de anos. 550 milhões de anos, quitinas, né? Outros ali também com 500 milhões de anos, né? Quitinas também, escorpiões. Então, é realmente algo impressionante, né? Como a fé está sendo aí abalada, né? E eu vou destacar aqui, né, resíduos lipídicos, não lipídios sendo encontrados em glândulas uropigianas, que são aí glândulas presentes principalmente as aves aquáticas, né? Então elas utilizam a camada de óleo ali para proteção, para ter uma hipermeabilização dentro da água. Pinguins têm glândulas uropigianas e já foi encontrado presença aí de lipídios. Lipídios não teriam uma preservação demais aí, segundo a decaimento. A gente pode fazer uma analogia com gordura, né, gente? Deixa uma garrafa de óleo, né, no meio ambiente. Por quanto tempo ele estraga, né? A gente fala, ó, o óleo velho, 1 ano, 2 anos, você tem que jogar fora. Vê o prazo de validade da sua lata de óleo. Vamos fazer uma analogia grosseira, mas acho que todo mundo vai entender. Já pensou? Essas bilhão de anos? E essas gorduras aí sobreviveram aí por uma datação de 48 milhões de anos, né? Então é realmente algo impressionante, né? Mas como é que foi formado, Augusto? O que você acha? Fala um pouco mais, depois você vai dar sua interpretação de como que isso foi formado. Bom, então assim, né, nós temos nesse estudo aqui de 2020 que foi feita uma tabela onde vai mostrar ali os principais mecanismos realmente que tentam explicar como isso se formou. Só que essa questão, como diz aí o Timothy Clennan, que é um excelente pesquisador na área de paleontologia molecular, é um biólogo molecular, faz estudos e achados, ele diz que é uma pergunta que hoje está custando $1 milhão, porque ninguém consegue responder como que esse biomaterial realmente se preserva. Vamos ganhar esse milhão aí? Foi no dilúvio, não foi? Dentro de uma visão criacionista, seria aí na época do dilúvio, né? Olha, uns 4 mil anos atrás. Gente, a Mary Schweitzer, né, ela, das suas entrevistas, Augusto, ela diz o seguinte: meu laboratório tinha um cheiro de morte. Não sei se você leu essa entrevista. Cheiro de morte, todo químico sabe, e biólogo também, que cheiro de morte é putrescina e cadaverina, produtos finais da degradação de proteínas, mas são moléculas voláteis. Se está contaminando o laboratório é porque é volátil. E milhões e milhões de anos, uma molécula volátil, ainda presente nesses ossos, mais uma evidência de que isso é muito, muito recente, não é, Augusto? Exatamente, né? Essas descobertas nos mostram, a partir aí das análises químicas, físicas, microscópicas que são feitas, nos mostram que esses materiais realmente, ou alguma coisa está errada, né? Ou esses materiais, esses fósseis se formaram aí recentemente, ou alguma coisa aí está faltando ainda para ser pesquisado para saber realmente como que são preservados. E, na minha opinião, eu prefiro ficar com a primeira hipótese, que esses fósseis se formaram mais recentemente. Alguma coisa me diz, né, Augusto, que foi uma deposição muito rápida,
Tem vales de dinossauros nos Estados Unidos, não sei se você conhece essa história, né? Você vai lá, Ó, deixa eu voltar. Eu vou fazer uma pergunta que talvez eu tivesse que ter feito no início do programa. Ó, tem cristãos entre nós, inclusive, que acham que dinossauro nunca existiu, não é? Que isso é uma invenção, que o pessoal vai no museu e foi feito por durepox, por plástico, com resinas e tudo mais. Vamos falar sobre essa primeira questão. Dinossauros existiram, Augusto? Existiram, né? Os fósseis mostram isso. A gente tem espalhado fósseis de dinossauros por todo canto do planeta. E aí tem um vale de dinossauros nos Estados Unidos, que é milhares e milhares e milhares de ossos de dinossauro. Mas eles não estão juntinhos, né? Não é de um dinossauro só. É tudo misturado, embaralhado. E parece que os mais pesados estão em cima e os mais leves estão embaixo e os mais leves estão em cima. Como é que você pode explicar isso? Será que foram fossilizando, depois foi misturando ao longo de milhões e milhões de anos? Isso demonstra realmente que eles foram fossilizados ao mesmo tempo, né? A gente pega lá algumas montanhas, por exemplo, na China, onde tem lá marcas de pegadas, né? De dinossauros carnívoros com dinossauros herbívoros e todos indo para a mesma direção. Isso mostra por como que carnívoros e herbívoros estariam caminhando, né? Lado a lado, né? Correndo, porque as marcas foram formadas sob lava vulcânica. E aí a pergunta é, como é que se formou, né? Por que eles estariam lado a lado? Alguma coisa desastrosa estava vindo pegar eles. Você concorda comigo, Marcos? Tem um vale nos Estados Unidos também, que eu não sei qual é a espécie de dinossauro, talvez você lembre, mas só tem dinossauro adulto fossilizado numa região. Não tem jovens juntos. Significa que eles estavam correndo de alguma grande catástrofe e os jovens foram ficando para trás, né? Os mais adultos e mais fortes e mais aptos conseguiram avançar. Essa sopa de dinossauro parece que estava tudo num caldo, num caldão, né? Uma sopa de ossos de dinossauros que depositou o mais pesado para o fundo e os mais leves na superfície. São Paulo é rica em fósseis de dinossauros gigantes, né? Nós temos aí a presença daqueles dinossauros pescoçudos, aqueles quadrúpedes, né? Os saurópodes. E nós temos muitas espécies que foram encontradas aqui, que algumas chegavam aí a mais de 20 metros. Imagine, para um animal desse ser fossilizado, tinha que ser uma catástrofe com muita lama sendo carregada, né, para encobri-lo. Gente, eu sempre menciono aqui o Genesis Apologetics. Eu não sei se você assiste os vídeos, você assiste, né? Tem uns vídeos fantásticos mostrando como que a gente interpreta a formação desse registro fóssil à luz de uma vida jovem, à luz de um evento bíblico específico, o dilúvio, e a sedimentação rápida de milhares e milhares e milhares e milhares de dinossauros. É uma pena a gente ter perdido os dinossauros, não é, Augusto? Mas eu deixo te fazer uma pergunta que acho que todo mundo está querendo saber. Você falou da desextinção, não é? Estava extinto, não está mais extinto. E no Jurassic Park, eles têm lá o DNA do dinossauro e eles recriam, fazem uma clonagem, alguma coisa assim, e reconstrói o dinossauro extinto. Aí você falou também que encontraram DNA de dinossauro intacto. Será que a gente vai conseguir trazer os dinossauros de volta? Que seria fantástico, não seria? O que é que você pode dizer sobre isso? DNA em dinossauro ainda, até recentemente, ontem, a gente está gravando aqui, né? Ontem foi o primeiro estudo que relatou a presença de DNA, de fato, original em dinossauro. Então, DNA de dinossauro ainda não se tem, mas existem outras espécies onde você já tem o DNA preservado. Principalmente quando a gente pensa nos mamutes, né? Mamutes, como a gente viu, são aqueles animais que algumas espécies ficaram ali criopreservadas, que ficaram preservadas no gelo. E aí é possível você recuperar grandes amostras de DNA, sequências inteiras de DNA muitas vezes são recuperadas, mais de 90% de DNA endógeno, que a gente costuma falar dentro da comunidade científica, que é o DNA original da espécie, é encontrado. E aí é possível você pegar esse DNA de um mamute, por exemplo, e combinar esse DNA, partezinhas dele, né? Preencher ele com um DNA, por exemplo, de um ser vivo que seja próximo do mamute hoje,
e que dê para você que ele consiga então fazer o período de gestação. Então tem que ter uma fêmea que faça a gestação desse mamute. Qual que seria o animal mais próximo hoje de um mamute? Elefante. O elefante. Então, o elefante asiático, que são dois, né? Tem um africano e um asiático. O elefante asiático é a espécie mais próxima geneticamente para fazer essa combinação genética. É como fazer uma combinação de pecinhas de quebra-cabeça. Pega lá as partezinhas do DNA e vai tentando encaixá-las para gerar um híbrido. O que tem que ficar claro é que não vai ser a espécie 100% original como era no passado. É um híbrido. Então vai ter genética do mamute, assim como vai ter genética do elefante atual. Aí que entra algumas questões, né, Berlim? Por quê? A desextinção ela é uma ciência nova, ela começou aqui no ano de 2013 e já tem tentado aí, estudado, desextinguir algumas espécies, como uma espécie de parente da zebra. Já viu zebra de pelo branco? Completamente branco, sem as listras no corpo. Não, é zebra sem lista não é zebra. Zebra sem... Nesse caso, tinha aí uma espécie parecida, chamada quagga. Tá. O quagga é uma das espécies que foi extinta em 1883, onde você tem DNA preservado no museu. E aí estão tentando trazer o quagga de novo. Também estão tentando trazer uma cabra espanhola, né, o ibex dos Pirineus, da zona do Pirineus, lá na Espanha. Estão tentando desextinguir ele. Estão tentando desextinguir também espécies de rãs na Austrália. Então, essa tentativa ela já acontece. Nós já temos aí laboratórios de engenharia genética, de clonagem, que estão tentando trazer essas espécies. Mas aí cabe a pergunta, vale a pena fazer isso? Porque qual é a vantagem de você fazer uma desextinção de uma espécie? Vamos pensar no momento atual que nós estamos vivendo. Hoje você sabe aí que as espécies, cada ano nós temos aí 21%, na última década nós tivemos 21% das espécies de vertebrados vindo à falência. O rinoceronte branco, né, é um grande exemplo aí, a última espécie infelizmente faleceu também agora há pouco, então a gente não tem mais rinocerontes brancos. Então a extinção de espécies nunca foi tão forte como está sendo agora, com questão de aquecimento global, né, as atividades humanas também estão causando a extinção dessas espécies, desmatamento. Então, são muitos fatores, a falta de recursos, que vai causar, mais uma vez, a extinção dessas espécies. Então, vamos trazer essas espécies de novo, só para elas serem extintas de novo? Então, seria uma segunda extinção. As coitadas já foram extintas uma vez. Aí o ser humano quer desextinguir elas mais uma vez para se tornar, né, uma espécie que se extinguiu por 2 vezes. Então, é uma pergunta que não cabe, né? Essa sua área, né? A bioética. A bioética, né? Eu trabalho na área de bioética, principalmente com pesquisas em clonagem, engenharia genética. Mas olha, veja só, eu discordo com você num aspecto, né? Dinossauro valeria a pena, não? Os bichos magníficos, né? Jó, né? Deus comentando com Jó, a Bíblia fala claramente sobre um dinossauro, né? Acho que é um braquiossauro, alguma coisa assim. Ele conviveu com dinossauros. E Deus descreve o dinossauro como a obra-prima da sua criação, exceto os homens, né? Entre os animais, ele diz, olha, contempla esse animal magnífico assim, assado. Já pensou a gente trazer de volta um braquiossauro? Você não acha que seria fantástico? Eu sinceramente, acharia fantástico. A molecada entraria em êxtase absoluto, não? O ingresso que fosse, o pessoal ia pagar, né? O Jurassic Park ia ser um sucesso. Milhares de dólares ali que se fosse para pagar, a gente pagaria para ir ver, com certeza, né? Um T-Rex, um Velociraptor da vida. Mas, entretanto, Eberlin, não tem como fazer desextinção de dinossauros. Por quê? Porque não tem DNA? Primeiro, não existe um DNA ainda conservado que se saiba. Tem fragmentos, né? Talvez possa existir algum fragmento, como eu mencionei para vocês recentemente, foi aí um estudo publicado, ainda estou ficando de revisá-lo, para saber se realmente não houve contaminação dessa amostra. E não sei se todo mundo lembra do filme, né? Onde ela é recuperado dentro de um âmbar, né? Tem um inseto. Não tem como recuperar dentro do âmbar, porque, embora o âmbar ele consiga fazer uma conservação muito interessante das partes do animal, do mosquito ou qualquer outro ser vivo que seja, ele faz uma preservação apenas externa. Internamente existem bactérias e também enzimas de degradação ali, nucleases, lipases, que vão fazer a degradação interna desse organismo. Então, ele é um organismo oco. Não tem DNA, não tem qualquer tipo de molécula dentro de um inseto, por exemplo. Então, se não tem DNA com quantidade suficiente para você fazer
uma recriação de um dinossauro, isso é impossível. Outra situação, para distinguir o mamute, só é possível porque hoje existe um animal que geneticamente é extremamente próximo a ele, que é o elefante asiático. Epa, mas espera aí, para dinossauro nós temos as galinhas, ó. Né, vamos fazer um Augusto. dinofrango, né? A história não é essa, que na realidade eles evoluíram para galinhas, aves, o Isso. dino virou canário, como eu falo nas minhas Que palestras. as aves modernas seriam ainda resquícios dos dinossauros, né? Então, inclusive já foi feito um estudo, tentando aí, pegando partes de dinossauros, utilizando biomoléculas de dinossauros, e tentaram estimular dentro da genética da galinha, dos frangos, a aparição de algumas estruturas de dinossauro. Então, nasceu, por exemplo, galinha com dente. Uau! Já viu galinha com dente? Geralmente vem com bico, né? Uhum. Então, mas mesmo assim, a similaridade genética, a distância genética é muito grande das aves para esses dinossauros. Então, gente, olha só, né? Que coisa incrível, não é? O mundo tinha espécies fantásticas e, na realidade, a evolução nos diz que a gente está ficando mais rico, mais diversificado, mais sofisticado. Mas o que a gente vê na prática, né, Augusto, é que estamos perdendo muito da riqueza da vida nesse planeta. Tinha mamute, um bicho fantástico. Tinha dinossauro, tinha outros animais que se foram. É uma pena, não é? E essa como é que é o nome? Desextinção. Desextinção, né? Uma palavra até difícil de falar. Desextinção não é assim tão viável. Você acha que realmente conseguiremos? Você estava me falando que até conseguiram, por alguns minutos, segundos, desextinguir um deles. Conta essa história. Na realidade, a desextinção não é novidade. Ela já aconteceu, foi no ano de 2003. Teve uma espécie de cabra, a cabra dos Pirineus, que é na região ali da Espanha, onde o último exemplar que tinha dentro de um zoológico acabou vindo a falecer. Rapidamente, os cientistas, né, os zoólogos que tinham lá nesse zoológico, então eles retiraram a amostra da pele, com célula intacta, então tinha tecidos completos ali com células intactas, núcleo, que é importante para fazer a clonagem. E aí eles fizeram, então, pegaram lá uma outra espécie de cabra próxima dessa, pegaram ali núcleo celular e injetaram dentro do óvulo dessa outra espécie de cabra, a fim de que essa cabra engravidasse. Sim. E, curiosamente, acabou engravidando. Inclusive, foram 9 espécies que engravidaram, ficaram prenhas. Entretanto, apenas uma dessas 9 que acabou, de fato, o filhote nascendo. Só que, devido a diversas condições e problemas que surgem devido ao uso da clonagem, a clonagem ela traz diversos problemas para o animal, tanto para o animal que está ali, no caso, a mãe, barriga de aluguel, que está carregando a criatura, assim como o próprio filhote. Ele vai nascer com uma série de problemas, principalmente problemas cardiorrespiratórios. Então, nasceu com os seus pulmões bem estreitos, ele já não conseguia respirar direito, tanto é que ele sobreviveu, essa pequena cabrazinha, né, sobreviveu apenas por 8 minutos. Então, a clonagem, ela tem uma série de problemas aí dentro dela, e que já vem de muito tempo, desde a época da Dolly lá, da ovelha, né? Então, pessoal, a gente vai ter que esperar pelo novo céu e a nova terra, não é, Augusto? Onde todas as espécies serão desextintas, não pelo homem, mas por quem as criou originalmente, o nosso grande Deus. Você também crê nisso, não crê? Que tudo será restaurado, nós teremos esses animais todos de volta, e o Jurassic Park será na nova terra. Concorda comigo? Concordo, né? E acredito realmente nisso, fielmente, que a gente vai poder encontrar essas espécies de novo. Embora eu goste muito de dinossauros, não são os meus favoritos mesmo são os mamíferos. Em primeiro lugar está ali, mamíferos, né? Mamute, tigre, dente de sabres. Em segundo lugar aí estão os dinossauros, e eu quero reencontrar essas espécies com certeza, Marcos.
Eu acho interessante, né, porque as pesquisas científicas têm mostrado que DNA, proteína, por exemplo, DNA não sobreviveria mais, nas melhores das hipóteses, há mais que 100 mil anos. Proteína não duraria mais que 100 mil anos. Mas olha só esses achados, né? Em 2013, um cavalo congelado com DNA preservado em 700 mil anos. Um mamute agora, no ano de 2021, descobertas aí de paleontologia molecular, também congelado, com amostras aí de DNA mitocondrial e DNA do núcleo da célula, datados aí com mais de 1 milhão de anos. Então essas datações de 7 mil, 1 milhão de anos, elas acontecem e elas criam um grande problema para a sabedoria convencional da comunidade paleontológica. Será que essas moléculas de fato sobreviveriam tanto tempo? Então são perguntas realmente que a gente tem que fazer. De $1 milhão. De $1 milhão. Bom, gente, fatos que removem boatos. Por muitos e muitos anos, acreditamos que a vida nesse planeta teria iniciado há 3,2 bilhões de anos atrás, com aquela ameba primordial, que foi evoluindo até dar em você, no Augusto aqui, em mim, essas amebas evoluídas, e que ao longo de milhões e milhões de anos, sedimentos foram sendo depositados, camadas sedimentares, fósseis foram sendo mineralizados, e a gente estava encontrando agora no Museu da Vida essas espécies mineralizadas. O osso do T-Rex, lá, que a Mary Schweitzer encontrou, foi num despinhadeiro, assim, Um penhasco. Num penhasco, Eu vi outro dia no Genesis Apologetics, acho que foi isso, ou no Answers in Genesis, um desses dois sites aí, o vídeo, eles tiveram que buscar com helicóptero. E não dava para transportar ele inteiro. Aí, numa loucura, num ato de insanidade geral, porque se ninguém corta um osso de T-Rex, porque é extremamente valioso, falaram, não tem jeito, vai ter que cortar, senão não conseguimos tirar daqui, nesse penhasco não dá. E cortaram, e encontraram ali evidências claríssimas que a vida é jovem nesse planeta, pessoal. Gente, os dados estão mostrando. E aí, no desespero total, a Schweitzer vai lá e fala assim, não, reação de Fenton, Augusto, radicais livres, pode criar alguma ponte, mas oxidariam os aminoácidos, eles estão intactos, O Mark Hermitage, ele critica esse estudo, dizendo, é impossível. Agora o DNA, fragmentos de DNA, lipídios, e tudo mais, mostrando claramente, gente, que a vida é jovem nesse planeta. Não são impressões que temos, Augusto? São evidências, fato após fato, dado após dado. A verdade que é enfatizada pela paleontologia, gente, é que a vida é jovem nesse planeta. E as evidências estão se acumulando. E não é só dinossauro. Como nós vimos aqui pelo Augusto, é tudo quanto é tipo de bicho e animal no registro fóssil. Tem mamíferos, tem invertebrados, Tem aí espécies, Cavalo, até espécies de plantas já foram encontrados, biomateriais aí não mineralizados. E é interessante quando a gente observa que para ter esse tipo de preservação, é uma série de fatores, como, primeiro, tem que ter sido soterrado rapidamente, porque qualquer amostra, cadáver que você abandona ali na natureza, a decomposição desse tipo de material, ela inicia rapidamente após a morte. Sim. É cerca ali de algumas horas logo após a morte, já inicia. Então, esse soterramento teria que ter acontecido rápido. Deveria ser também, essa amostra deveria ter ficado isolado de qualquer tipo de oxigênio, primeiro, para não ter oxidação, também para não haver presença ali de bactérias anaeróbicas que fossem fazer, então, a degradação dessas moléculas. Teria que ser um ambiente com pH ideal para sobreviver por tanto tempo, hipersalinidade, águas ricas em cálcio, uma granulação fina. Então, assim, gente, é uma série de fatores que devem estar presentes no mesmo local, ao mesmo tempo, para fazer uma preservação aí, excepcional, como a gente viu hoje. É muita fé demais, É muita fé, gente.
Fé no irracional, fé no impossível, fé no que não faz sentido cientificamente. Imaginarmos que esses milhões e milhões e milhões de ossos que estão depositados no Museu da Vida conteriam biomoléculas. Outro dia, a estimativa é que mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontradas, nesses biomateriais. Já foram encontrados vários biomateriais, né? Inclusive no estudo que, junto com os pesquisadores brasileiros, a gente fez, nessa frequência de ocorrência, a gente levantou ali a presença de mais de 10 tipos de biomateriais encontrados apenas em mamíferos. Então, realmente, são muitos, né? Então, tem DNA, melaninas, lipídios, osteócitos, às vezes encontra tecidos, tecido conjuntivo, tecido epitelial. Eu acho que o preço vai ter que aumentar. $1 milhão para responder essa pergunta, 1 bilhão. Acho que não tem dinheiro no mundo que pague, porque não há resposta a ser dada. Realmente, esses achados estão desafiando os conceitos básicos da química, da biologia, da física, e que estão impressionando aí a comunidade paleontológica. Infelizmente, ainda existe um grande negacionismo por parte de alguns, né, pesquisadores que, infelizmente, colocaram vendas nos olhos e não conseguem perceber que a frequência desses achados, ela não é uma coisa isolada, não é uma exceçãozinha lá da Mary Schweitzer ou do Mark Armitage, mas já foram achados vários, né? A frequência ela é taxonômica, ela é uma frequência geográfica e geologicamente diversa. Então, a gente tem muitos materiais. A gente encontra eles em vários continentes, a gente já encontrou esses materiais em distribuições geográficas variadas, já encontramos também uma frequência de colunas geológicas, como a gente, na coluna geológica, várias épocas diferentes. Então, essa preservação não é uma exceção, ela é uma regra e está acontecendo o tempo todo, e desde a publicação da Mary Schweitzer só tem crescido. Bom, gente, o papo está super mega legal, não está? O Augusto trouxe aqui uma coleção imensa de resultados, de slides, né? A gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas, um papo extremamente interessante. É um homem que crê em Deus, um homem de fé, mas um homem que exerce também ciência de primeiríssima qualidade. A ciência foi criada por Deus e ela é desenvolvida por homens que creem em Deus. Na sua maioria, os ganhadores de prêmio Nobel, não é? E aqui a gente teve um exemplo de um grande cientista, um biólogo, paleontólogo, que trouxe dados e mais dados. Olha, gente, vou parafrasear aqui J.J. Thomson de novo. Olha, osso após osso, camada após camada, tecido mole após tecido mole, biomolécula após biomolécula. A verdade que é enfatizada no Museu da Vida é que a vida é extremamente jovem nesse planeta. Dinossauros foram extintos há milhares de anos atrás, não milhões. Eu nem sei se milhares, né? Outro dia eu fiz uma estimativa meio louca, falei assim, 500 mil anos, 500 anos. O pessoal, nossa, Marcos, 500 anos. Não, a Mary Schweitzer disse, olha, 200, 300 já teriam... A gente encontrou, né, DNA e proteínas e tudo mais. Milhares, vamos ficar com os milhares de anos atrás. A vida é jovem nesse planeta. Então, gente, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a Bíblia tem razão. A Bíblia descreve a história correta da vida nesse universo. Gênesis 1, 2 e 3. Deus chamou à existência essas espécies pelo poder da sua palavra. Augusto também, depois ele vai dizer se ele concorda ou não comigo, que eu estou falando aqui. E isso ocorreu há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Então, creia na inerrância da Bíblia, no relato histórico fidedigno de Gênesis e pratique a sua ciência com esse pressuposto de que temos nos relatos bíblicos uma referência segura para fazer a nossa ciência. Augusto, chegamos no final do nosso programa.
Eu queria agora, então, que você fizesse suas considerações finais. Resumindo aí, em poucas palavras, a gente tem aí 1 minuto, vou te dar 1 minuto. O que é que esses achados representam no final? Se você pudesse concluir, qual é a grande inferência que nós podemos fazer sobre esses achados? Muito bem, como nós vimos então, esse tipo de material já tem sido encontrado, é real, não existe qualquer tipo de contaminação bacteriana, não existe qualquer tipo de mineralização, até porque os estudos que foram feitos foram realmente rigorosos quanto a isso, e as evidências estão mais do que provando, né, de acordo com a frequência de achados, que são muitos já. Se a gente fizer uma somatória ali, dão mais de 300 achados já de biomateriais não fossilizados, estão mostrando realmente que nós temos que repensar, né, como comunidade científica, algumas sabedorias convencionais. Primeiro, esse tipo de material se conserva, a gente precisa entender como ele se conservou e, claro, né, entender se realmente esse decaimento dessas moléculas, ele vai ser realmente uma datação aí de milhões de anos. Mas eles estão mostrando que, na verdade, a vida provavelmente ela pode ser muito mais recente do que se pensou. Magnífico. Pessoal, chegamos então ao final de mais um Fé e Ciência. Uma pena, né? Esse papo estava muito, muito legal. Obrigado, Augusto. Foi sensacional. Eu gostei, espero que você tenha gostado. Mais um Fé e Ciência, mostrando claramente que a nossa fé é uma fé racional, é o firme fundamento. A gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança. E a ciência, a boa ciência, a paleontologia, a biologia, a química, a física, nos dão uma coleção imensa de razões para defender a nossa esperança, a nossa fé. Então, jovem cristão brasileiro, todos os que confessam a fé em Cristo, a fé num Deus Todo-Poderoso, tenham essa convicção de que a ciência testifica sobre Deus. A ciência confirma os relatos bíblicos de Gênesis 1, 2 e 3. Nossa fé é uma fé comprovada, suportada, é uma fé que se mostra claramente pelos mais recentes avanços científicos. E você tem acompanhado aqui no Fé e Ciência várias e várias dessas evidências. Então, olha, se você não assistiu, assista todos os programas anteriores, assista esse aqui mais do que uma vez, 2, 3, 4, 5, para que você memorize bem todos os argumentos do Augusto. E nos acompanhe nos próximos programas. Fé e Ciência na sua IPP TV. Espero por você.